Um feliz sábado. Mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Desejo a você que Deus te conceda uma vida abençoada. Para você, sua família, os seus amigos, e que Deus continue nos abençoando sempre. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença de Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos com os nossos amigos que participam da recapitulação da lição da Escola Sabatina através desse vídeo, que tu possas abençoar a vida de cada um, a história de cada um, a família de cada um. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos à lição número 2, que tem como título Crise de Liderança. E o texto para que nós possamos fazer a reflexão inicial se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, que nos diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Esse texto é um texto extremamente importante e nós iremos fazer uma pequena reflexão sobre os aspectos pertinentes a cada parte relevante do referido texto. Quando ele diz na primeira parte, no ano da morte do rei Uzias, quando foi que ocorreu a morte do rei Uzias? Entre o ano 740 e 739 a.C. Ele diz na segunda parte, eu vi o Senhor, ou seja, o profeta ele viu a visão de Deus. E um aspecto real, quando ele diz assentado sobre um alto e sublime trono. Então, aqui está colocando como foi que ele viu Deus. Qual foi a visão que ele viu de Deus? Assentado num trono. E depois ele diz um aspecto importante nesse texto, que é importante nós refletirmos. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, aqui mostra o aspecto sacerdotal. Jesus era o que representava o sacerdote, o sumo sacerdote aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos para interceder por mim e por você, porque existe um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. E por fim, ele mostra a questão do templo. O templo aí é importante para mostrar a soberania de Deus. Então, portanto, aqui no texto nós temos Deus no seu trono de glória, no seu trono de majestade. Nós temos do outro lado o rei Uzias, o esplendor do seu trono humano, o contraponto que nós podemos entender e fazer aqui entre Deus e o rei Uzias. E, portanto, essa lição ela nos traz 3 seções que são importantes. O esplendor humano, representado pelo rei Uzias, o seu reinado, o rei supremo, o Deus Todo-Poderoso, o nosso sumo sacerdote, que ele não só soberano, mas ele cuida do seu povo. E o terceiro aspecto que nós temos aí é o nosso grande, santo e glorioso Senhor e amado Senhor. Vamos agora ao primeiro tópico da lição. O rei está morto, vida longa ao rei. O que os governantes do mundo eles mais necessitam, o que eles mais desejam é prolongar os seus mandatos, prolongar o seu tempo de governo. E infelizmente, por bom que seja um rei, por bom que seja um presidente, por bom que seja um governante, não é muito bom que ele passe muito tempo, porque o poder ele vicia. E aí fala na questão da morte do rei Uzias, e como nós vimos a contextualização desse texto. Vamos agora a alguns aspectos que são importantes para a nossa reflexão sobre essa questão referente ao rei Uzias. Então, aspectos que são pertinentes aqui, nós temos o rei Uzias e nós temos o profeta Isaías. E existem diferentes perspectivas em relação aos personagens mencionados no capítulo 6. Então, nós vemos o rei Uzias, nós temos Deus e o seu trono de glória e de majestade, e nós temos o profeta Isaías. O rei Uzias, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, ele apresenta que o rei Uzias foi um rei próspero, um rei que teve um reinado que Judá se engrandeceu bastante. Portanto, foi um rei orgulhoso e, portanto, um rei desobediente a Deus. E pela sua desobediência, pelo seu orgulho, pela sua prepotência, pela sua arrogância, esse rei ele foi punido. E a Bíblia mostra muito bem a punição que veio sobre o rei.
E o final da vida e o final da história desse rei foi, infelizmente, inglório, porque esse rei, ele, de todo o poder que ele tinha, ele morreu numa desgraça quase que absoluta, assolado por uma doença terrível. E por outro lado, fazendo uma contrafação a esse rei, nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías, o texto bíblico mostra muito bem que ele aceitou as suas fraquezas, aceitou a sua pequenez, mas acima de tudo, o profeta Isaías aceitou o perdão de Deus. E não só aceitou o perdão de Deus, como ele aceitou a missão que Deus impôs para ele. E em contraste com a experiência do famoso rei Uzias, o profeta Isaías revela ter visto a glória do Senhor, o Rei do universo, e aceitado o perdão, a salvação, a purificação para fazer e para exercer o seu ministério profético em favor do povo de Deus. Vamos agora à primeira pergunta. Qual é o significado da morte do rei Uzias? Assinale a alternativa correta. Letra A. A impureza do povo. Foi um rei bom, justo e reto perante Deus, mas no final da vida tornou-se orgulhoso. Letra B. A impureza do povo foi um rei bom, justo e reto perante Deus até o final da sua vida. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente a letra A. O rei Uzias foi um rei bom, né? Tinha a questão da impureza do povo, mas no final da vida, infelizmente, o rei se tornou orgulhoso. Vamos agora ao segundo tópico da lição. Santo, santo, santo. Veja aí 3 vezes a palavra santo. E no capítulo 6, versículo de 1 a 4 do livro do profeta Isaías, notemos bem o que nos diz o texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio da sua fumaça. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que mensagem forte, que mensagem profunda, que mensagem maravilhosa. O que foi que o rei, aqui a gente viu que o profeta Isaías, ele viu e ele ouviu. E o que foi que ele viu? Um alto e sublime trono. O que ele viu mais? Abas das vestes que enchiam o trono. O que ele viu mais? Os serafins com 6 asas. Que cena maravilhosa, que cena estridente do trono de Deus. Aí a gente vê a autoridade, a glória, a reverência. Foi isso que ele viu. Mas o que foi que ele ouviu? Ele ouviu o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. E mais, que coisa maravilhosa, a terra cheia da sua glória. E clamando: Santo, 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 Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A presença de Deus aqui nessa terra, fazendo uma contrafação, fazendo uma antítese aos reis desse mundo, ao orgulho, à soberba desse mundo representado pelo rei Uzias. Que coisa maravilhosa, que nós possamos, não só a terra, mas a nossa vida esteja cheia da presença do nosso Deus. É isso que eu desejo para mim, para você e para a sua família. Vamos agora à pergunta número 2. Onde estava o Senhor na visão? Porque ele apareceu a Isaías ali, e não em outro lugar. Assinale a alternativa correta. Letra A. Ele estava passeando pela terra, pois esta era a sua criação. Ele estava no alto e sublime trono no seu templo, em sua habitação. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Deus estava no seu alto e sublime templo, e ali contemplando a sua criação. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. Uma nova pessoa. E no texto de Isaías, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 7, nos diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz.
e com as brasas tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Veja que coisa maravilhosa. Quando Isaías percebe a presença, a glória de Deus, meus queridos, ele diz: ai de mim, eu vou perecer, porque os meus lábios não são puros, eu habito no meio do povo impuro. Ao ser observado pela glória de Deus, Isaías pôde ver a situação real dele, e com humildade ele vai diante de Deus. E como é que Isaías, a gente pode ver 3 aspectos: a situação do profeta, lábios impuros, vizinhança impura, esse é um aspecto, a solução, a iniquidade foi retirada, o pecado do profeta Isaías foi retirado. E é interessante notar a repercussão, a missão proposta, a missão aceita pelo profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta, ele aceita aquilo que ele veio do trono, porque com humildade ele recebeu o perdão, a salvação e a purificação representada por aquela brasa que sai do altar de Deus e toca os lábios do profeta Isaías, como um símbolo de purificação. Vamos agora para a terceira pergunta. Porque o serafim usou uma brasa viva do altar para purificar os lábios de Isaías? Assinale a alternativa correta. Letra A. Porque o fogo simboliza o poder de Deus que queima o pecado. Letra B. Para torturá-lo e castigá-lo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Essa brasa viva do altar representa exatamente o poder de Deus para queimar pecados. Vamos agora ao quarto tópico da lição da Escola Sabatina. Do quarto tópico, do capítulo 6, versículo 8, do livro do profeta Isaías diz: depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o profeta Isaías, sentindo-se, como vimos no tópico anterior, a sua inferioridade, os seus pecados, e depois de aceitar a purificação de Deus, e depois de ser purificado de Deus, por Deus, aí vem o aspecto que é importante aqui no capítulo 6, o versículo 8. O profeta recebeu um chamado divino, o mesmo já tendo sido iniciado o seu ministério profético, mas agora em seu templo, Deus o encorajou, veja como é importante, e o comissionou para uma tarefa especial. Ele já tinha chamado, mas agora a tarefa que o profeta Isaías ele precisava executar era uma tarefa especial. E da mesma forma, Deus já nos chamou. Você já aceitou o chamado de Deus, mas Deus tem uma missão especial, maravilhosa, grandiosa para a sua vida. E qual é, no templo local, qual é essa tarefa? Receber a compreensão, receber a misericórdia, receber a mediação, receber a segurança. E no templo celestial, Isaías contemplou a santidade, recebeu o perdão e aceitou o perdão de Deus, aceitou o ministério de Deus. Isaías foi um instrumento nas mãos de Deus para fazer coisas maravilhosas e coisas grandiosas. Eu gostaria de dizer para você também, Deus está escolhendo a mim e a você para sermos um diferencial, onde quer que nós estejamos, que nós possamos sermos instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar a vida das pessoas. Muitas pessoas precisam de mim e de você. E assim como o profeta Isaías, Deus quer colocar uma brasa viva em nossa língua, em nossa vida, para que de nós saia coisas para abençoar as pessoas. Vamos agora à quarta pergunta. Qual a resposta do profeta Isaías diante do chamado de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Eis-me aqui, envia-me a mim. Letra B. Não estou aqui, não envia-me a mim. Qual a alternativa correta? Exatamente, o profeta, depois de ser purificado por Deus, reconhecer seus pecados, ele diz essa frase maravilhosa: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós também devemos aceitar o chamado de Deus. O quinto tópico e último da lição, o apelo espantoso. Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10 nos diz: e ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne-se surdo os seus ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e nem entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados.
Parece que essa mensagem de Deus, através do profeta Isaías, ela é muito estranha, mas é muito importante nós pormenorizarmos e observarmos detalhes importantes. A função do ministério, do ministério que Deus chama uma pessoa, como chamou Moisés, chamou Isaías, Jeremias, Ezequiel, ou mesmo Cristo, é apelar, mesmo que as pessoas rejeitem a mensagem. É como se Deus estivesse dizendo: olha Isaías, você vai pregar o povo. Infelizmente, muitos do meu povo, eles não vão aceitar o que você está oferecendo para ele. A antítese daquilo que é pregado e da aceitação do povo que endurece o coração. A misericórdia de Deus permite que ele fale, mesmo que ninguém queira ouvir. É necessário falar. Mesmo você ter um filho rebelde, você tem uma pessoa, um esposo, uma esposa rebelde que não quer ouvir a mensagem de Deus, mas eu e você, nós temos a obrigação de falar a si mesmo. Mostre mesmo que ninguém queira ver. Explique mesmo que ninguém queira entender. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus não determinou que o povo iria rejeitar a sua mensagem. Mas Deus, ele estava dizendo ao profeta que ele devia pregar e, infelizmente, nem todos iriam aceitar. E através da sua palavra, Deus quer libertar as pessoas, quer fazer um diferencial nas pessoas, na vida de cada pessoa. Infelizmente, como a Bíblia nos diz, os perdidos serão como a areia do mar. E nesse contexto, que nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus para aceitar, realizar o ministério, pregar mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Vamos agora à quinta e última pergunta. Quando Deus enviou novamente Isaías, porque ele deu ao profeta uma mensagem tão estranha para levar o povo? Assinale a alternativa correta. Letra A, porque ele sabia que o povo entenderia a mensagem e abrandaria o coração do povo. Letra B, porque ele sabia que alguns resistiriam à mensagem e endureceria o coração, fazendo com que o povo não fosse curado. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B, porque ele sabia, Deus sabia, que alguns resistiriam à mensagem e endureceria o coração, fazendo com que o povo não fosse curado dos seus pecados, não fosse abençoado por Deus. Meus queridos, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a você por disponibilizar alguns minutos deste sábado para participar da recapitulação da lição da Escola Sabatina, que ela seja uma bênção na tua vida e que Deus toque na nossa vida, como tocou na vida do profeta Isaías, que mesmo sendo chamado de Deus, resolveu fazer uma missão especial em favor do seu povo. Talvez Deus esteja chamando a mim e a você para uma missão especial desse mundo. Nos permitamos sermos usados por Deus, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Forte abraço, que Deus continue nos abençoando sempre. Convido a você, neste momento, a fechar os olhos e falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelos minutos que aqui passamos, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Abençoe essa pessoa que está acompanhando, que acompanhou todo o desenrolar dos tópicos da lição da Escola Sabatina. Abençoe a vida de cada uma. Em nome de Jesus. Amém.